Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num cenário que é fascinante e ao mesmo tempo um pouco caótico. O futuro do transporte na Baía de São Francisco. É verdade. De um lado a gente tem os gigantes tradicionais, como o Muni e o BART, que são o coração do transporte público da região. E eles estão assim, sem exagero, à beira de um colapso financeiro. E do outro lado, literalmente na mesma rua, acelerando, temos a ascensão meteórica dos veículos autônomos, os VAs. Exato, pois é. E a grande pergunta que sai de todo esse material que a gente analisou é a seguinte: será que a gente está assistindo a uma competição de vida ou morte, onde um sistema tem que sumir para o outro poder prosperar? Ou será que eles conseguem coexistir? Exato. Ou existe um futuro onde esses dois mundos, o transporte público coletivo e os carros robô individuais, conseguem conviver? Essa é a questão de trilhões de dólares. E é literal, como a gente vai ver. E para tentar achar uma resposta, nós reunimos um monte de fontes bem diferentes. Sim, tem de tudo um pouco. Tem desde artigos de grupos de defesa, como a San Francisco Bicycle Coalition, que estão soando o alarme, até as estatísticas frias da indústria de VAS. E tem mais. Tem pesquisas de opinião. Isso, pesquisas que mostram uma virada de jogo na percepção do público, relatórios de segurança das próprias empresas de carros autônomos e, o que eu achei mais interessante, notícias sobre incidentes recentes que testaram essa tecnologia no mundo real, sabe? Até o limite. Basicamente, vamos tentar entender se São Francisco está caminhando para uma utopia do transporte ou para um engarrafamento monumental. Boa definição. Vamos começar então pelo ponto mais urgente, que é a crise do transporte público. Um artigo da San Francisco Bicycle Coalition, ele pinta um quadro bem sombrio. Sim, a agência que cuida do transporte municipal, a SFMTA, está encarando um buraco no orçamento que pode chegar a 322 milhões de dólares até 2026. E a razão para isso é bem direta, né? O dinheiro de ajuda federal que foi, tipo, um suporte de vida durante a pandemia... Acabou. Acabou, agora a conta chegou e ela é altíssima. E isso força uma discussão que a cidade vinha adiando há anos sobre como financiar o transporte de forma sustentável. Certo. Então, o que está sendo proposto para evitar o colapso? Porque não dá para simplesmente deixar o sistema quebrar, imagino. Não dá. E a solução que estão construindo vai direto para o voto popular em novembro de 2026. São duas medidas principais. A primeira é um imposto regional sobre vendas na Bahia. A ideia é um aumento de meio centavo na maioria dos condados. E em São Francisco, que é o centro de tudo. Em São Francisco, 1 centavo inteiro. E isso, segundo as projeções, geraria quase $1 bilhão por ano, mais especificamente 980 milhões. E a segunda medida? A segunda é mais focada em São Francisco, um imposto variável sobre imóveis, mas os detalhes ainda estão sendo ajustados. $1 bilhão por ano. É um valor e tanto. Mas e se os eleitores disserem não? Qual é o plano B? Ou o cenário é só o caos? O cenário é preocupante. A SF Bicycle Coalition fez uma estimativa que, olha, dá o que pensar. Eles calculam que se essas medidas falharem, a gente pode ver um acréscimo de 10 mil carros particulares nas ruas. 10 mil? 10 mil, todos os dias. Nossa, 10 mil carros a mais por dia. Numa cidade que já é famosa pelo trânsito. Isso significa mais congestionamento, mais poluição. Exatamente. Ruas mais perigosas, tempos de viagem mais longos para todo mundo. Então, essa votação de 2026 não é só sobre salvar ônibus e trem, sabe? É sobre definir que tipo de cidade São Francisco quer ser nas próximas décadas. E essa decisão fica ainda mais complexa quando a gente olha para o que está acontecendo do outro lado da rua. O lado dos veículos autônomos? Exato. Enquanto o transporte público está basicamente passando o chapéu para sobreviver, essa indústria parece estar nadando em dinheiro. Nadando é pouco. Os números são de outra escala. Dados da A-Multiple mostram que o mercado global de carros autônomos já foi avaliado entre 41 e 68 bilhões de dólares agora em 2024. Mas a projeção é o que assusta. Deixa eu adivinhar. É um número com muitos zeros. Muitos. A projeção é que esse mercado pode chegar a quase 14 trilhões de dólares até 2030.
14 trilhões. 14 trilhões de dólares. Para colocar em perspectiva, isso é mais que o PIB de muitos países somados. É uma onda de investimento gigantesca e a Baía de São Francisco é o epicentro disso. E a gente vê isso na prática. A Waymo, que é a pioneira, né, do Google, está em toda parte. Lembro de ver nos materiais que o crescimento deles foi absurdo. Absurdo é a palavra certa. Dados da própria Waymo e da E-Times mostram que o número de corridas semanais pagas saltou de 10 mil em maio de 2023 para 250 mil em abril de 2025. 250 mil por semana. Por semana. É um crescimento de 25 vezes em menos de 2 anos. E até setembro de 2025, eles já tinham acumulado 127 milhões de milhas rodadas sem o motorista humano no volante. E não é só a Waymo, né? A competição está esquentando muito rápido, Sérgio. Muito. A Morgan Stanley, por exemplo, acredita que a Tesla já vai ter 1.000 robotáxis rodando em 2026. 1.000? E claro, a Uber não ia ficar de fora. Eles estão se unindo com a Lucid e a Nuro para lançar um serviço próprio também na Bahia e a meta é 2026. Então, para pensar. Pois é. No mesmo ano em que o transporte público enfrenta sua votação de vida ou morte, a concorrência dos carros autônomos vai estar a todo vapor, muito mais visível e acessível para o público. O que me leva a uma pergunta óbvia. Como as pessoas que moram lá estão reagindo a tudo isso? Porque uma coisa é a projeção da indústria. Outra é ter esses carros circulando no seu bairro. E aí? E aqui os números que eu vi numa pesquisa da growsf.org me surpreenderam de verdade. Houve uma virada completa de jogo. Uma virada impressionante. O que essa pesquisa mostra? Ela mostra que o apoio aos VAIs em São Francisco saltou de um índice líquido de menos 7% em setembro de 2023, ou seja, mais gente desaprovava do que aprovava, para um saldo positivo de plus 38% em julho de 2025. Uau! Hoje, 67% dos moradores apoiam a tecnologia. É uma mudança de maré muito rápida. E o mais notável para mim é a queda na oposição ferrenha. O grupo que se opunha fortemente à tecnologia era de 35% e caiu para só 16%. Menos da metade. A conclusão parece ser que a familiaridade gera aceitação. Ver os carros operando dia após dia, de forma aparentemente segura, parece ter acalmado muitos dos medos iniciais. Parece que sim. Mas uma outra pesquisa, da SafeTrack, da Universidade da Califórnia em Berkeley, ela adiciona uma camada de complexidade a essa aceitação. A confiança parece depender muito da sua perspectiva, literalmente, de onde você está na rua. Exato. O que essa pesquisa revela é fascinante. Se você é um passageiro dentro do carro autônomo, a confiança é altíssima. Faz sentido? 91,5% das pessoas se sentiram seguras ou muito seguras na sua viagem mais recente. Claro, a experiência de quem está dentro é controlada, né? É quase uma atração de parque. Mas para quem está do lado de fora? Aí a história muda. No meio do caos do trânsito, o carro é só mais um elemento imprevisível na rua. E os números refletem isso perfeitamente. A confiança cai drasticamente para outros usuários da via. Entre pedestres e ciclistas, só 51% se sentem seguros perto de um VA. Metade. E entre outros motoristas, um número ainda menor, 47,1%, menos da metade. E a pesquisa detalha quais são os maiores medos das pessoas, né? Sim, e é muito revelador a preocupação número 1, citada por 55,4% das pessoas. Não é o carro robô em si, mas sim o comportamento imprevisível dos motoristas humanos ao redor dele. Que interessante. As pessoas se preocupam que um humano vá fazer uma barbeiragem e o robô não saiba reagir. Então, o medo é da interação entre o robô e o humano imprevisível. Exato. A segunda maior preocupação, com 53,5%, é a que a gente esperaria: falhas de sistema ou de software no próprio VA. Certo. E em terceiro lugar, com 40,3%, está uma preocupação muito específica: como os VAs respondem a veículos de emergência, como ambulâncias e carros de polícia. E essas não são preocupações abstratas. De forma alguma. E falando em teste no mundo real, parece que a cidade inteira passou por um desses no final de 2025, né? Aquela queda de energia. Exatamente. O apagão de 20 de dezembro de 2025.
foi um teste de estresse em escala real. Um incêndio numa subestação da PG&E, a Companhia de Energia, deixou um terço da cidade no escuro. E isso significa o quê? Semáforos apagados por toda parte? Centenas de semáforos simplesmente se apagaram. E os carros autônomos, que dependem desses sinais, de repente se viram num cenário de caos. E o que aconteceu? O que as reportagens da EcoDrive e da LTI Insider descrevem é que em muitos lugares o resultado foi o travamento do sistema. Vídeos nas redes sociais viralizaram mostrando frotas de veículos da Waymo parados no meio de cruzamentos. Parados com as luzes de emergência piscando, incapazes de tomar uma decisão. Em vez de serem uma solução, eles viraram parte do problema, contribuindo para o congestionamento. Nossa. A situação ficou tão ruim que a Waymo teve que suspender temporariamente todo o serviço na cidade. E qual foi a explicação da Waymo para essa paralisia toda? A explicação deles é a chave para a gente entender uma vulnerabilidade do sistema. Os carros são programados para tratar um semáforo apagado como uma parada de 4 vias, o que é o procedimento correto e seguro. Ok, faz sentido. No entanto, em situações mais complexas ou ambíguas, o protocolo de segurança exige que o carro peça uma confirmação a um operador humano remoto antes de prosseguir. Ah, então tem um dano supervisionando à distância. Sim, é um sistema chamado teleoperação. O problema é que, com a escala do apagão, centenas de carros pediram ajuda humana ao mesmo tempo. E a equipe não deu conta. A equipe de suporte remoto foi simplesmente sobrecarregada. O backup humano falhou justamente quando era mais necessário, porque não foi projetado para uma falha sistêmica dessa magnitude. Isso é preocupante. Expõe uma dependência que a maioria das pessoas talvez não conheça. E levanta uma questão óbvia. Se isso aconteceu num apagão, o que aconteceria num evento muito maior como um terremoto? Algo para que a Califórnia tem que estar sempre preparada. Essa é exatamente a questão que os reguladores da Califórnia estão investigando agora. O incidente do apagão colocou um holofote na necessidade de protocolos de emergência muito mais robustos e talvez menos dependentes da intervenção humana remota em tempo real. A tecnologia precisa ser capaz de lidar com o caos de forma autônoma, não só em condições ideais. Tudo isso nos leva a uma discussão sobre eficiência, porque a grande promessa dessa tecnologia, além da segurança, é um custo radicalmente menor. Eu vi um artigo sobre as projeções da ARK Invest para o futuro Cybercab da Tesla. Os números são impressionantes. São projeções extremamente otimistas. Eles estimam que uma corrida de robotáxi da Tesla poderia custar menos de 20 centavos de dólar por milha até 2030. 20 centavos? Para comparar, hoje, em 2025, uma corrida num carro de aplicativo com um motorista humano custa em torno de 2,80 dólares por milha. É uma redução de custo de mais de 90%. Se isso se concretizar, mudaria completamente a economia do transporte pessoal. Essa é a promessa. Mas aí eu me deparei com uma análise de dados públicos da Califórnia que conta uma história bem diferente sobre a eficiência atual dos VAs. O número que mais me chamou a atenção foi o de deadheading. O deadheading, que é basicamente o tempo que o veículo passa rodando vazio, né? Seja a caminho de buscar um passageiro ou se reposicionando para uma área de maior demanda. E o que os dados mostraram... Mostraram que cerca de 44% de todas as milhas percorridas pela Waymo da Califórnia são com o carro vazio. Quase metade do tempo eles estão rodando sem gerar receita e, pior, ocupando espaço nas ruas sem transportar ninguém. 44%? Uau! Isso é um número enorme e tem uma consequência direta na taxa de ocupação dos veículos. Exato. O resultado é que a taxa de ocupação média de um veículo da Waymo é de só 0,75 passageiros. Espera um pouco, 0,75? Isso é surpreendentemente baixo. É muito baixo. Quer dizer que, na maioria das vezes, tem só uma pessoa no carro e muitas vezes ninguém. Isso parece ir contra toda a promessa de eficiência. Exato. E aí que o problema do deadheading se torna crítico. Para cada viagem paga com um passageiro, o carro roda quase a mesma distância vazio. Para se ter uma base de comparação, a taxa de ocupação de carros particulares normais num lugar como os Países Baixos é de cerca de 1,3 pessoas por viagem. Então, na prática,
Na prática, um veículo da Waymo, hoje, precisa rodar cerca de 75% mais milhas para transportar o mesmo número de pessoas que um carro comum. Isso vira a narrativa de eficiência de cabeça para baixo. A preocupação, então, não é só que eles não estão sendo eficientes, mas que eles podem estar ativamente piorando o trânsito. Mais carros circulando e muitos deles vazios. Precisamente. Se você não resolve o problema do deadheading, o risco é que, em vez de substituir carros particulares, você simplesmente adicione uma nova frota de robotáxis que fica circulando sem parar, aumentando o congestionamento. E isso se conecta diretamente com a visão de futuro onde ninguém mais é dono de um carro. As estatísticas mostram que hoje 92% dos lares americanos têm um carro. O modelo de transporte como serviço prevê que frotas de vans vão substituir essa posse individual. Mas se cada carro substituído gerar um robotáxi que roda o dobro e muitas vezes vazio, a matemática não fecha. Não fecha mesmo. O que nos traz de volta a tensão central que a gente encontrou em todas as fontes. Exato. De um lado, você tem um sistema de transporte público coletivo que é espacialmente eficiente, mas que está quebrando e precisa desesperadamente de investimento. E do outro, uma indústria de VAs com financiamento quase infinito, que está rapidamente ganhando a confiança do público, mas cuja eficiência no mundo real ainda é questionável e que enfrenta sérios desafios de segurança em cenários de crise. Então, no final das contas, o que tudo isso significa? A situação que as fontes descrevem não é só uma batalha de tecnologia nova contra a infraestrutura antiga. Parece ser uma escolha muito mais fundamental sobre o tipo de cidade que se quer construir. Exatamente. É uma escolha sobre qual tipo de mobilidade priorizar. Uma mobilidade dominada por viagens individuais, sobre demanda em robotáxis que oferece uma conveniência incrível, mas que pode se provar insustentável em termos de espaço urbano e energia, ou uma que busque equilibrar essa conveniência individual com um sistema de transporte público, forte, coletivo, acessível e que, por sua natureza, é mais eficiente para mover grandes quantidades de pessoas. E essa escolha não é teórica. A votação de 2026 e a velocidade da expansão dos vans vão tornar essa decisão muito real e muito em breve. Sem dúvida. E isso nos deixa com um último pensamento para refletir. Uma conexão que surgiu ao olhar para tudo isso. A queda de energia que paralisou os carros da Waymo foi causada por um incêndio numa subestação elétrica. Certo. Ao mesmo tempo, São Francisco, como a gente viu em outra reportagem, está correndo para instalar mais carregadores de rua para suprir a demanda crescente por veículos elétricos. Sim, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que acontece quando essas duas mega tendências, a autonomia e a eletrificação total dos transportes, colidem com uma rede elétrica que talvez não seja robusta o suficiente para aguentar as duas ao mesmo tempo? Quais são os pontos de falha em cascata, como o que vimos no apagão, que talvez a gente ainda nem tenha começado a considerar?